Meu nome é Elisa e eu sou uma brasileira morando em Buffalo, no estado de Nova York. Eu quero contar as minhas experiências, as minhas histórias vividas desde 2012, morando aqui nos Estados Unidos, e também a história dos meus amigos expatriados ou então viajantes, como é o caso hoje da nossa história com o Tom. Se você chegou aqui por ser amigo do Tom, seja muito bem-vindo e já se inscreva no canal e dê um like aqui neste vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Eu gravei com o Tom no ano passado, mas logo em seguida eu comecei a faculdade e minha vida ficou toda bagunçada, então acabou que o projeto YouTube ficou um pouquinho de lado, mas agora eu tô de volta, então eu espero que vocês curtam essa entrevista que eu fiz com ele. É longa, mas eu amo escutar histórias de viagem, então eu espero que vocês gostem também e aproveitem. Oi! E aí? Hoje minha entrevista aqui é com o Tom e nem vou começar a falar muito, quero que você se apresente, Tom. Beleza. Então, para quem não conhece, eu sou o Tom, meu nome é Everton, sou de Ribeirão Pires, a Lisa também era de lá, né? Enfim, a gente hoje conversa bastante via Instagram. É, eu sou uma pessoa que gosta bastante de hobbies, um desses hobbies é viajar e fotografar, né? Tem muita gente até pensa que eu trabalho como fotógrafo, mas não, eu sou analista de segurança da informação. E nas férias eu procuro, enfim, achar algum lugar legal que dê para dar uma fugida, escapada, mas então praticamente é isso, né? Você falou aí dos seus hobbies. Fotografia entrou primeiro na sua vida, ou viagem entrou primeiro, ou foi uma combinação dos dois? Na verdade, foi viagem. Foi viagem, enfim, começou que teve. Logo tinha entrado na empresa e tinha umas férias que eu falei, não quero passar aqui em São Paulo. Hum. E aí foi a minha primeira vez. Enfim, não foi nessa viagem que despertou realmente o meu amor por viajar, mas Uhum. isso começou com essa viagem e, enfim, depois veio a fotografia. Tá. Falando assim sobre viagem, porque eu acho que você tem um. Eu acho que existem diversos tipos de viajantes, então tem aquela galera que vai, tipo, comprar o pacote de viagem na agência de viagem e tudo certinho. Você, eu sei que já é, tipo, mas você dá uma pesquisada por fora e você vai por sua conta. Então, me conta desse planejamento, que isso daí foi uma das perguntas que eu recebi lá no Instagram. Como que você faz seu planejamento? Como que você, se você planeja sozinho? Geralmente, se você gosta de viajar, já vou colocar aqui um monte de pergunta, porque eu acho que dá para você englobar tudo isso. Se você viaja sozinho ou em grupo, e quais são suas preferências? Tá. Na verdade, a minha primeira viagem foi com pacote de viagens, né? Hum. Então, foi para Buenos Aires e era aquele negócio, né? Tipo, você não precisava se preocupar com nada. Você descia do aeroporto, já tinha um cara com a sua plaquinha lá, Everton, e te buscava para os passeios, só um dia livre. Enfim, não foi uma viagem que me marcou bastante, né? Uhum. Mas aí chegou, foi em 2014, né? Eu até estava combinando com um colega meu. E a gente falou, vamos viajar, vamos viajar. E a gente falou, vamos fazer um mochilão para a Europa. E aí no final ele conseguiu uma namorada e ele começou a me dar desculpa. E no final, enfim, hoje, graças a Deus, eles são casados, um casal, tipo, super amigos meus. Mas assim, eu fiquei sozinho. Aham. E, tipo, nessa hora eu comecei a falar, vou ou não vou nessa viagem? Porque era sozinho, tipo, também não. Como até hoje eu não falo inglês bem, enfim. E aí eu comecei a trocar ideia com o pessoal, e aí o meu colega falou, tô querendo viajar, sei lá o quê. Aí ele me falou isso aqui, ó, não fique em hotel. Falou, não fique em hotel. E aí, aí ele, tipo, falou, fica em hostel, né? Nunca tinha ficado em hostel, né? Na verdade, eu até tinha ficado uma vez, mas era uma coisa assim, bem rápida. E aí foi que começou, mês tal, a pesquisar passagem, depois pesquisar questão de hostel, pesquisar passeios o dia todo. E assim, isso, conforme você vai viajando sempre, você vai ganhando uma prática.
porque tem aquele hostel que você fica, que você não gostou, e aí você vai pegando, hoje em dia você tem muito acesso à informação, e você vai consultando outros aplicativos. Então eu pegava, enfim... Desculpa. Corona! Coronavirus! Devia estar falando essa entrevista de máscara, é brincadeira. Mas, enfim. E aí, eu começava a olhar os hostels, e depois pegava no TripAdvisor, porque é muito legal isso, né? Um dos aplicativos que eu uso muito para procurar hostel é o Hostel World. E depois eu pegava o TripAdvisor, porque lá tinha as fotos dos viajantes. E era engraçado. Aí você conseguia ver se era realmente aquilo, né? E aí depois, enfim... Isso é legal também, né? Quando você está pesquisando um lugar para viajar, não confiar somente numa fonte, né? Sim. Dar pelo menos uma segunda opinião, porque às vezes pode ser, acho que principalmente hoje em dia, que tem muita gente que viaja como profissão, né? Não sei porque eu fiz isso, porque realmente é uma profissão, que as pessoas viajam como profissão. Mas muitas vezes as pessoas estão ali colocando uma review que não é 100% o real daquele lugar mesmo. Elas estão recebendo para colocar aquela opinião ali. Então, acho que é muito legal quando você vai pesquisar essas coisas de, o hostel que é legal, tá. Deixa eu não confiar somente ali nesse site, né? Sim. Pesquisar mais de um. E assim como passagem também, se usar uns 2 aplicativos, aí geralmente você olha a passagem está mais barata no aplicativo, aí você olha no site da própria companhia, você consegue achar mais barato. E assim você vai adquirindo bastante prática, né? E assim, deixa eu te falar o que é uma coisa muito legal quando você vai viajar. A viagem já começa no planejamento. Porque assim, você vai criando muita expectativa. Você vai olhando foto do hostel, do lugar que você quer viajar. E, aí quando você vai num lugar, você vê mais aquilo que você está vendo, que é muito mais aquilo que você vê em foto, então é muito legal. Mas, enfim, hoje em dia, quando viaja é sempre isso, é totalmente dependente. Só teve uma vez que... Acho que foi a primeira viagem que eu peguei um carro para dirigir, que foi na Islândia. Que eu fiz uma coisa que, assim, depois muito viajeiro, muito mochileiro pegou e, enfim, disse que eu fiz a melhor coisa, que eu paguei alguém para fazer o mapa. Porque lá como tem uma ilha, se dá uma volta no país, mas tem muito ponto escondido, eu peguei e paguei um mapa dos locais, né? E assim, tem muita gente falou, e depois que eu voltei de lá, tem muita gente falou, nossa, que lugar é esse? Eu falei, tipo, consegui locais, né? Mas assim, hoje é planejamento totalmente dependente e é uma coisa que, assim, para mim a viagem já começa ali. E, por exemplo, você tem uma grande viagem assim por ano que você espera fazer, ou você prefere fazer várias viagens ao longo do ano? Geralmente, assim... Ou você já tá, tipo assim, muito rico, poderoso, e que você simplesmente, hoje eu quero ir, sei lá, pra Europa, tô indo, não preciso planejar o ano todo. Não, eu acho que, assim, as primeiras viagens foram assim, tipo, o meu primeiro mochilão foram 15 dias, na verdade foram 14 dias, porque o voo atrasou, né? Foi um voo que eu até fui pela África, atrasou, e foram 14 dias, eu fiz 6 países. Então, é uma coisa que eu já não faço mais, né? Então, hoje em dia, assim, eu planejo geralmente um local só. Hoje em dia, um local só que dá, assim, mais tranquilidade para você conhecer, mas é um planejamento a longo prazo, né? Tipo, nunca em cima da hora, porque, assim, tem várias questões, assim, justamente por causa desse levantamento, né? Enfim, ver se você quanto vai gastar, enfim. Então, hoje em dia, é sempre mais planejado. Então, eu prefiro... eu não tive sério, eu prefiro ser mais completa para fazer um destino só. Legal. E viajar sozinho ou acompanhado? Então, a minha primeira experiência... Essa é a minha pergunta. Porque você sabe que eu já tô há muito tempo querendo, né, tipo, entender melhor de fotografia. Mas eu acho que o meu ponto sempre é que toda vez que eu vou para um lugar novo, eu tô com pessoas. E ninguém vai ter paciência de você ficar sentada ali com o tripé
vem testando luz, testando imagem, testando foco, testando câmera e lente e vendo o que vai funcionar naquele local. Então, por isso que eu tô te perguntando. Porque você viaja e você tira fotos maravilhosas. Então, quando você viaja, você prefere viajar só com amigos fotógrafos? Como que é essa tua Então, relação, assim? eu prefiro viajar sozinho. Já, na verdade, eu já tinha essa preferência muito antes de eu fotografar pesado. Uhum. Porque, assim, com as minhas viagens, eu fui justamente evoluindo a questão da fotografia. Né? Tanto que teve viagens que eu aprendi muita coisa, eu mesmo me surpreendi com fotos minhas. Mas a questão de você viajar sozinho é uma coisa assim que acho que todo mundo, na medida do possível, tem que experimentar. Porque você se desenvolve como pessoa, você perde a timidez, e é muito legal, porque são outras culturas, o pessoal vem falar com você, tipo, homem e menina, sem segunda intenções, e você faz amizade que parece que você conhece a pessoa há muito tempo. Uhum. E você tem essa facilidade quando você viaja sozinho, porque é diferente. Se você está no. Eu lembro assim, na Europa, na Tailândia, que eu estava sozinho assim, e o cara disse: oh, a gente vamos ali no bar, ou vamos ali fazer um happy hour, vamos. Eles chamavam, assim, e é muito legal, é muito rica essa experiência. Você fica muito amigo das pessoas e tem aquela hora da despedida que é chato. Então, assim, isso é uma coisa que é uma experiência muito legal para quando você viaja sozinho. Lógico, não vou dizer que foi 100%, porque assim, eu não domino muito assim, o inglês, assim, tipo um intermediário, um upper intermediate, mas enfim, eu tinha algumas dificuldades, mas assim, o pessoal tinha paciência e assim, experiências muito legais viajando sozinho. Quando você viaja em grupo, já não é assim, já não é tão fácil você fazer essa questão de amizade. Para o lado da fotografia. Então, para o lado da fotografia, assim, a minha preferência é sim viajar sozinho. E é até engraçado essa pergunta, porque assim, na Islândia eu fui sozinho, Tailândia eu fui sozinho, e assim, meu, tinha fotos que eu gastava meia hora. Na Noruega eu não fui sozinho, mas eu fiquei 2 horas para tirar uma foto, e assim, eu amo aquilo. Tem gente que fala assim, ah, você não curte o lugar, sei lá o que, fala, meu, é a minha paixão, assim. A fotografia, para mim, vale mais do que a viagem. Já teve vezes que eu já me arrependi de não ter curtido um lugar? Já teve, sim. Mas, assim, coisas que você vai relevando. Mas, assim, para quem quer fotografar, assim, ter uma foto legal, assim, você precisa estar sozinho. Porque, às vezes a pessoa fala, aconteceu comigo, às vezes a pessoa fala, meu, vou com você, eu não ligo de você gastar bastante tempo numa foto. Só que eu fico com dó da pessoa. E eu não consigo me concentrar. Então, é porque eu tô lá 1 hora, tipo, meia hora, 1 hora, e a pessoa lá, tipo, eu fico com dó, entendeu? Então, assim, eu prefiro viajar sozinho. E é até engraçado que, assim, quando a minha viagem que eu fiz para a Noruega, eu quis experimentar uma coisa diferente. Eu queria viajar com só fotógrafos. E aí, tipo, comecei a caçar no Facebook, no Instagram, fotógrafo, fazer uma viagem, fazer trilha. Aí, tipo, apareceu uma menina polonesa, um inglês e um francês. Só que, mesmo com eles lá, eu não tava, tipo, tão confortável de fotografar. Mas Porque o nível de fotografia você acha que era diferente? Ou então o tempo que as pessoas levavam? Ou assim, não sei. O porquê? Então, na verdade, assim, depois assim, no meio na viagem, eu fui conhecendo. Tinha um que, enfim, ele era mais um turista. Era o que tinha a câmera mais cara, sei lá o que, mas ele era um turista. Tipo, ele não era tão fotógrafo assim. E aí tinha o francês e tinha a polonesa. Mas, assim, por que é diferente a questão de você estar viajando? Porque, às vezes, você está olhando no meio da estrada, você está passando de carro, e você vê uma composição. E E você você quer para. para tirar aquela foto. E assim, tipo, aí você fica com. Falar, meu, pô, mesmo que eles eram fotógrafos, assim, às vezes eles não viam ali a composição que eu estava enxergando. E era muito legal, assim, lá na Noruega, porque a gente estava num arquipélago e tinha muita cabaninha vermelha de pescador, umas casinhas assim bonitinho. E na frente da cabana tinha uns lagos. E como eu estava fotografando com filtro, você conseguia fazer longa exposição durante o dia. Aí ficava a água com aquele efeito assim, tipo, cremoso, entendeu? E assim, eu não consegui tirar nenhuma foto dessa lá.
teve uma vez que eu tava só com o inglês, eu queria tirar uma foto também dessa de longa exposição, e ele não falou assim, meu, vai demorar muito tempo aí. Então, assim, tipo, para fotografar. Demora até quando eu tava lá falando pro pessoal que eu ia te entrevistar, né? Que eu falei quando a gente foi pro Yosemite. E eu imagino assim que fotos de água demorem até muito mais, porque aquela foto lá que que você queria que eu tirasse o ângulo certo de você no meio das duas fileiras de árvore. E tipo, eu fiquei ali de boa, tirando quantas vezes você queria e tudo mais. Mas assim, não, se você pensar na complexidade da foto ali, não era uma coisa assim, muito difícil, porque ali você tinha já, né, o frame das duas árvores, assim, não era uma coisa que você precisava trabalhar muito ou esperar, sei lá, luz do sol mudar e isso e aquilo. Então, imagina assim, quando você viaja para esses outros lugares que é uma coisa assim mais de paisagem, iluminação também, que você às vezes precisa de um tempo maior, então acho que realmente, né, você precisa que as pessoas tenham paciência. E eu, assim, eu sou um fotógrafo amador, porque quando teve lugares que eu viajei, que tinha, até quando eu fui para a Islândia, tinha um fotógrafo que eu conheci, ele era do Kuwait. Ele dormia ele estava com uma camper van. Ele chegava no lugar cedo, ele chegava, tipo, antes do nascer do sol, e aí ele não conseguia ficar foto. Aí ele ficava naquele lugar, naquele dia, até o pôr do sol para ele conseguir a foto. Ou quando tivesse menos pessoa, entendeu? Tipo assim, tem vários níveis de fotógrafos, entendeu? Você fala que você não é aquele fotógrafo, gente, vai lá no Instagram dele para vocês verem as fotos. Tá, me fala uma coisa. Desses lugares assim que você já viajou. Teve um lugar que você pesquisou muito e não sei o que, e você queria muito ir, quando você chegou, foi uma decepção. Ou então um lugar assim que você não esperava, que foi meio que no imprevisto, aconteceu de ir e foi uma surpresa assim maravilhosa. Que eu tive uma expectativa e cheguei lá, era uma coisa assim totalmente diferente e do que eu lembre, não. Acho que sempre foram boas lembranças, né? Acho que não consigo lembrar de um lugar que tenha uma decepção. Agora, enfim, um lugar que eu pensava que seria de um jeito e assim, nossa, para mim é um lugar que, na verdade, assim, quando você viaja, isso assim, é uma coisa que eu tenho que abrir. Às vezes o pessoal pensa que é mil maravilhas, né? Mas assim, tem vários lugares que eu fui que às vezes eu cansava do lugar, eu já queria voltar. Alguém pode me chamar de louco, mas acontece. Tipo, até no meu primeiro mochilão, que eu tava na Europa, assim, chega uma hora que dava, sei lá, dava uma vontade já de voltar. Agora, o único lugar que deu uma depressão, porque eu já via que os dias estavam chegando para terminar aquela viagem à Islândia. Na Islândia, assim, não existe lugar no mundo igual. Não existe. Não existe. E, assim, tem muito ponto turístico, mas assim, só de você andar na estrada, assim, tipo, coisas que. E tinha muito lugar que você não conseguia parar com o carro, então é Quanto tempo sensacional. durou essa viagem da Islândia? Quanto tempo eu fiquei lá? É. Na Islândia, acho que foram 15 dias. 15, 16 dias. Que, assim, tirei para dar a volta no país. É sensacional. Eu primeiro fui para Ilhas Faroé, que é um lugar tipo muito formidável também, muito exótico, mas depois eu fui para a Islândia, assim, sensacional. Muita expectativa, assim, não acreditava e não queria ir embora. Deu muita tristeza quando eu estava terminando, quando cheguei no Brasil. É um lugar que todo mundo que gosta de aventura tem que experimentar. E você, eu sei que você tem o seu perfil de street photography, mas qual que é se você tivesse que pegar apenas um lugar assim de, esse é o lugar que eu vou viajar pro resto da vida, você prefere cidade ou mais, como diz, Outdoor. assim, bucólico? Assim, minha paixão é muito mais montanha, natureza. Fotografar street. Hã? Bate Hã? aqui. Então, assim, fotografar a cidade é muito legal. Tem gente que fala que até
Meu trabalho é melhor em fotografia street. Mas assim, o street é assim, já está pronto aquilo lá. Existe legal, muita obra que o homem fez tudo, mas é uma coisa que está pronta assim, e você está fotografando, você acaba fotografando mais a arquitetura. No meu caso é muito mais a arquitetura, né? Enfim, eu acho muito legal luzes, tipo longa exposição. Agora, fotografar outdoor é muito diferente, assim, tipo, tem muita variação, enfim, tem a época do ano, então você pode fotografar um lugar, às vezes está nevando, às vezes está no outono, e, enfim, às vezes você consegue fotografar, tem um efeito enfim, do pôr do sol, então, e assim, o fato de o street é muito acessível, né? Mas agora tem um lugar que, fotografar em montanhas. Tipo, você vai ter que estar em forma, carregar seu equipamento e tem vários anos, tem muito lugar que ninguém conseguiu achar, que você descobriu, então é muito mágico. Então, assim, eu preferia 1000 vezes, sem dúvida, de fotografar a natureza. Também, nossa. Eu vejo você lá, você tá fazendo uma... Não me fale a palavra cachoeira que eu tô. Tá bom, tô indo. Onde que é? Eu vejo você fazendo lá hiking no lago, com caiaque, à vontade. Tipo, se Deus quiser, um dia a gente vai lá pra Buffalo, né? Tem que vir mesmo. Próxima coisa que eu quero saber, eu não lembro, de onde que foi aquela história que você me contou que você se perdeu numa trilha? Já sei. Que você falou pra sua mãe, ela só ficou sabendo depois do que tinha acontecido. Me conta dessa história, desse perrengue, e se teve mais alguma coisa assim de perrengue que você fala, putz, meu, se eu contar, ninguém acredita. Esse é o perrengue top one. Então, foi na Ilha do Faroé, né? Enfim, era uma trilha de um lugar chamado Dranganir. E assim, uma das questões assim de viajar sozinho, que eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero, inclusive acordar a hora que eu quiser. Então, assim, foi um dia que eu acordei tarde, já estava, enfim, planejado para fazer aquela trilha. Eu não sabia exatamente onde que era. E aí eu peguei e conheci uma menina local lá, pelo Instagram. Eu perguntei a ela e ela pegou e me passou onde era o lugar, entendeu? Ela falou, era facinho, ir tranquilo. E aí, beleza, eu saí tarde, não tomei café direito e não levei comida direito. E eu tava com equipamento muito pesado, tipo, tava com a câmera, com drone, 2 câmeras drone, 2 lentes, tava com tripé. E até eu lembro que eu tinha me perdido, encontrei um pessoal lá que mal sabia falar inglês, me indicou, falou assim, não, você tá no lugar errado, é na outra ilha. Aí eu fui para lá, e assim, sempre perguntando pro pessoal onde era a entrada da trilha. E eu nunca vou esquecer isso, tinha 2 locais, 2 faroíses, que eu perguntei, falou, onde que é a entrada para esse lugar aqui? Aí eu lembro até hoje, eles pegaram, me olharam da cabeça aos pés, aí eles conversaram entre eles, aí assim, tipo, eu parecia com tava com uma pinta de hiker, tava com uns bastões de caminhada, tipo, roupa de trilha, tudo. Ela falou, legal, eu tô vendo aí, você tem internet, você tá acostumado a fazer trilha, sei lá o quê. Aí eu falei assim, tem minhas experiências das trilhas do Brasil. Eu falei, não, sei fazer, tipo, não. Falou, não, beleza. Aí eles falaram assim, não, é porque aqui na Ilha, sabe, na Ilha do Faroé é muito comum sumir gente. Aí eu falei, nessa trilha? Ele falou, nessa trilha, naquela trilha, qualquer trilha. Eu falei, nossa, mas eles passaram na entrada da trilha de carro, na entrada de uma fábrica, né? E aí depois, tipo, passou um cara de novo de carro mais pra frente, eu perguntei, ele confirmou. E aí eu fui fazer a trilha. Assim, é uma trilha muito extensa. E eu já comecei a fazer a trilha à tarde, e era uma trilha, assim, bastante extensa e tranquilo. E só que aí eu vi que tinha até um casal na minha frente, tipo, sei lá, acho que 1 quilômetro na frente estava andando eles. Fui fazendo, e aí chegou num ponto que era justamente onde estava chegando perto dessa pedra, que é uma pedra, é muito lindo esse lugar, muito lindo. É uma pedra furada que fica bem no meio do mar. Ela tem uma pedra furada e uma atrás. E era uma curva assim na montanha, e assim, você tá andando e do lado tá o mar. Só que aqui é uma parede, e aqui é uma parte que continua caindo, e você anda exatamente num trecho muito estreito. Às vezes tem lugar que cabe só um pé. E chegou um ponto que ele era muito exposto, muito exposto. Isso era na ida.
E aí eu peguei e eu pensei, meu, eu não preciso disso. E assim, o casal, eles já tinham parado, eles só foram lá, tiraram foto e voltaram, né? E aí só tava eu sozinho. Resumindo, eles foram embora, só tava eu sozinho, não tinha mais ninguém. Aí eu falei, meu, eu não preciso disso. Mas eu pensei, meu, eu já tô aqui, deixa eu insistir. Eu vou perder essa foto mesmo? Aí, meu, beleza, né? E aí, beleza, eu peguei e fui, cheguei nesse lugar, só que assim, quando eu cheguei lá, eu já tava muito fraco, porque eu não tinha me alimentado direito, eu tava pesado. E assim, era muito engraçado que eu pisava e minha perna fazia isso aqui, ó. Porque quando você tá com muito peso, você não aguenta, a sua perna não firma. E aí eu cheguei no lugar, tirei foto, peguei a câmera, tirei foto, nem armei ela no tripé. Eu ia fazer um voo de drone, mas eu nem quis fazer porque eu já tava com muito medo, sabe? Eu sabia que eu teria que pegar o caminho de volta. E, meu, aí beleza, aí começou a chover. Eu lembro que eu comecei a subir, não tava achando a trilha de volta. Tem um ângulo da montanha que tem a trilha, eu não tava achando. Aí eu achei e eu fiquei tranquilo, falei, achei a trilha de volta. E aí, assim, começou a chover e, meu, eu tava muito cansado, muito fraco. E aí chegou Você um não ponto... tinha levado comida? Você não tinha levado nada? Então, eu levei comida mais uma vez suficiente, entendeu? E eu tava muito fraco mesmo. O que me ajudou é que, assim, tanto na Ilha Faroé e na Islândia, a água de lá é muito pura, muito pura. Tanto que eles pegam a água direto, assim, já, tipo, já pegam e já engarrafam. E tem muita água na montanha. Então, pelo menos, me hidratar eu tava conseguindo. E aí já tava começando a querer escurecer. E assim, eu tava voltando na trilha e, meu, eu não lembro. Chegou um ponto, assim, que eu não lembro de ter passado isso na ida. Que era um ponto que ela estreitava e ficava uma parede, assim, lateral de pedra molhada. Entendeu? Aí você imagina, chovendo ali, não tem bota que segura. E aí foi nesse ponto assim que, meu, eu comecei a ficar nervoso, porque eu não vinha outro lugar. Aqui pra cima era uma parte de montanha que tinha que usar com equipamento. E assim, eu não via, tipo, não via lugar, só via aquela pedra assim e molhada, tipo, assim, não tinha mais grama. Toda era uma paredona assim, era meio inclinada, mas assim, e era uma parte bem exposta. Cair ali era uma queda de uns 60 metros do mar. E, meu, Ninguém sabia que estava lá. não, eu não tinha Você não tinha avisado. comunicado ninguém que você ia começar aquela trilha também, né? Também não, eu fiz tudo errado, não convidei. Então, Tipo, tipo, beleza, se fosse eles só morrer. iam descobrir, eles só iam descobrir depois de um tempo se acontecesse alguma coisa comigo, porque tinha um carro alugado e eu deixei lá no cais da ilha, entendeu? E aí, meu, meu, eu comecei a pedir muito a Deus para me ajudar, tipo. E aí, assim, aí teve uma hora que eu falei, meu, só tem esse caminho. Eu nunca senti tanto medo na minha vida, nunca senti tanto medo na vida. Eu falei, só tem esse caminho. Aí eu peguei, comecei a subir, falei, não, vai dar errado isso aqui. Aí eu comecei a andar para trás, tipo, aí assim, comecei a me Você não acalmar. conseguia nem virar, tipo, pra ir pra outra direção. Você teve que andar de costas ou não? Não, andei um pouco de costas, aí depois eu virei. E aí aí comecei com calma, comecei a descer um pouco a trilha. Não era trilha, na verdade, era um trecho que meu pé conseguia fixar, que era uma parte de grama. E aí eu fui indo, só que não dava para ver que era meio uma curva o lugar onde tinha essa pedra. E aí, meu, com muita calma, graças a Deus, eu consegui achar um ponto que era misturado com pedra e grama, que aí a minha bota segurava. E aí, tipo, eu consegui passar. Porque, assim, eu acho que com certeza, como eu tava pesado e tava com. Não tava. Eu tava pesado, com muito peso, e tava com o pé em falso, eu acho que eu ia cair. E aí, graças a Deus, eu consegui passar aquele trecho. E aí demorou mais umas 2 horas, umas 2, 3 horas para voltar, porque era um choque. Eu andava, parava, andava, parava. E aí, enfim, daí no final eu encontrei o cara lá, falei, e aí, trilha fácil? Não, nem um pouco, nem um pouco. Eu até, não sei se dá para ver, mas eu fiz um quadro desse lugar aqui. Uou, É, show. eu fiz um quadro desse lugar porque significa muito para mim. Mas, enfim, foi um perrengue sinistro. Mas, Eu lembro assim, dessa história que você me contou. E daí eu falei, não, isso daí tem que ser uma coisa que para ele contar aqui no vídeo, que às vezes as pessoas
só vê a foto maravilhosa que você tirou, mas não sabe o perrengue que foi pra chegar aí também, né? Mas eu, agora já aprendeu também, né? Isso daí, ó, já fica como dica. Se você for fazer uma trilha que você não conhece, você comunica às pessoas que você está começando a trilha, leva comida, porque eu já passei dessa daí também no Yosemite de fazer trilha sem ter me alimentado direito, sem água e quase morrer na volta. Então, não, ele consome pra caramba. Mas assim, assim, toda viagem tem uma coisa boa ou ruim que marca, né? Nessa viagem foi isso. Na Tailândia eu fui assaltado e os nativos quase vieram brigar comigo porque eles eu fui nadar, tipo, eu tava no meio do barzinho à noite lá e a gente foi entrar no porque assim, as baladas lá é tudo na frente do mar. uhum, E aí tava com o pessoal, a gente foi nadar à noite lá e deixou mas a gente foi muito burro também. Deixou a carteira e as coisas tudo na areia, né? Tipo, aí aham, só tinha duas, né? E aí, tipo, depois veio um menino que veio me devolver meu passaporte. hum. Eu falei, como é que você reconheceu se tá tudo escuro? Aí ele não falava inglês, aí ele foi me. Aí eu fui falar com os caras, assim, nunca faça isso, nunca tente tirar satisfação com os locais, né? Que lá é uma terra sem lei. Aí os caras queriam me bater, eu saí fora. Mas todo lugar acaba tendo um perrenguezinho. Faz parte da viagem, faz história depois, né? Então, já falando aí também do inglês, você fala, tipo, inglês. Como que você considera teu inglês de viagem? Tipo, um intermediário, avançado? Eu acho que é intermediário. Enfim, embora assim eu uso bastante inglês no meu trabalho, mas assim é muito mais tranquilo porque é um inglês técnico, né? Uhum. E assim, eu não tenho vergonha de falar, pode ser coisa ruim ou não. Não, ótimo. Mas assim, para questão assim de para fazer um check-in, comprar alguma coisa, assim, é tranquilo. Você Mas acha eu que falo, cidade boa? O inglês é, que você tem. é, eu acho que é mais assim, mais assim, um Teve pouco. algum lugar que você já passou, tipo, realmente apuro porque você não conseguia se comunicar? Tem. É, teve assim, teve um. Eu vi a cara assim, lembrando. Não, essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Tipo, foi no Camboja, né? No Camboja enfim, eu tava viajando, tipo, eu era solteiro e era um hostel que tinha piscina e, enfim, eu tava na piscina assim, editando fotos e veio uma menina falar comigo, sabe? Tipo, eu até tinha olhado, ela falou, nossa, menina bonitinha, ela veio falar comigo. E ela era inglesa. Hum. Aí, tipo, aquele bagulho básico, where you from, blá, blá, blá. E aí depois ela começou a falar, blá, 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 blá. Meu, eu não entendi nada, 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 nada. Meu, assim, meu, deu muita vergonha isso. Aí que eu falei, uma hora eu falei, sorry, I don't speak English very well. Aí na hora ela fez assim, ó. Aí ela pegou e virou, começou a conversar com os caras do lado, assim, sabe? Tipo, eu fiquei mal, assim, mas de boa. Assim, é muito engraçado, assim, porque tinha gente. Aí depois eu encontrei um maluco também, que ele era da Inglaterra, morava em Londres, e conseguia entender ele normal, entendeu? Mas algumas pessoas falando, tipo, não entendia nada. Nessa viagem tem vários casos. Tem um cara do Texas também, não entendia ele falando nada. Mas assim, era muito engraçado. A minha questão, acho que era mais a minha dificuldade de entender esse pessoal nativo falando. Mas Uhum. de resto eu me virava bem, assim, tipo, conseguia alguns amigos, eu nunca ficava sozinho, entendeu? O Uhum. pessoal chamava, tinha um pessoal que tinha paciência também, entendeu? Mas, enfim. Eu É acho que assim, eu acho você também que. comentou no começo de ficar em hostel, é porque, tipo, geralmente é a galera que tá, tipo, viajando também. Então, você tem o inglês que às vezes você não vai conseguir entender, porque, tipo, vai ser o inglês, sei lá, de francês. Para mim, inglês de francês é muito difícil entender. Então, dependendo da onde que a pessoa é, você tem mais dificuldade, mas no final tá todo mundo ali no mesmo barco, sabe? Tentando se entender. Então, acho que você vai É, na fé que dá certo. é verdade. Você falando em francês, quando eu montei essa turminha para viajar na Noruega fotografando, um dos caras era francês. Meu, eu não sabia se ele tava falando francês ou inglês. É difícil. É.
Deixa eu te fazer aqui uma pergunta, então. Eu acho que esse menino é teu amigo, Guilherme Pereira. Ah, sei. Ele Ele é. agora aqui eu não sei se é piada, se é real. Ele falou assim: pede para ele contar as histórias do nosso mestre de trilhas, o Rolf. Ah, Quem que é? não, então, Rolf. não, é que a gente, enfim, a gente tem um grupo de trilhas, tipo, a galera já é casada, a galera da igreja, eles têm um grupo de trilha, né? Hum. E eles gostam de zoar o Rolf, né? Porque quando a gente vai fazer trilha, ele tem que. É difícil a esposa dele, a Vivi, liberar ele para fazer as trilhas, né? Então eles ficam zoando por causa disso. Ô, Vivi, libera o mais junto. Ah, é. Então a galera fica zoando por causa disso. E ele é o Ah, ele, assim, ele me ajudou bastante na última trilha. Eu tenho que confessar isso, porque teve alguns trechos que eu não consegui. Eles todos conseguiam subir com a cargueira. A gente foi subir uma montanha aqui e eu tinha que descer a cargueira e ajudar eles subiam com a cargueira. Mas ele era o mais lento. Mas assim, mas ele conseguia. Ele era o mais lento, mas conseguia subir a montanha com a e ele é cargueira sem precisar de ajuda. é legal também, né? Esse grupo do pessoal da igreja que vocês fizeram de trilhas. Eu fico assim, ai, queria tanto estar no Brasil. Ah, muito legal. A Mel, que é minha noiva, agora acabou, né? O pessoal acabou porque, enfim, os que eram cabeça mesmo casaram, vão casar, que nem no caso dela, enfim, vai casar comigo. Mas acabou, mas assim, foi muito legal, assim, e, meu, o pessoal se unia, não ficava só na trilha, fizeram, saiu até casamento com essa história da trilha, né? Aí tem Aham. esse grupinho dela e o meu grupo mais fechado, que é a trilha mais técnica, que a gente vai para acampar, né? Que aí vai só os esposos, né? Mas ela é muito legal. Legal. E agora, o que me perguntaram também é a respeito de mais da parte de fotografia ali, dos filmes, porque aquele filme que eu postei para anunciar a entrevista, nossa, ele
muito legal minha, que eu consegui tirar num pôr do sol maravilhoso. E, assim, eu subi... Assim, a legislação fala que você pode subir 150 metros, que já é muito alto. Uhum. E essa foto eu fiz a 500 metros. Assim, fiz o máximo do drone. Só que, assim, quando eu estava descendo, eu acho que estava justamente dentro da legislação, que era 150 metros, mas tinha um helicóptero embaixo de mim. Entendeu? Então, assim, eu não costumo não. Tipo, acho que foi só essa vez, eu não costumo subir o drone em ambiente urbano. Mas, assim, se você tem um drone e vai para um ambiente mais aberto, para um parque, para uma montanha, é muito legal, dá para você fazer muita composição de vídeo e de foto, vale muito a pena, né? E tem, hoje em dia, eu aconselho que seja da marca DJI, né? Tem muito drone de entrada, tem drone que cabe na palma da mão. O meu é o Mavic, né? Mas, enfim, tem muito drone menor. Meu colega comprou um menor esses dias, já está fazendo vários vídeos, então vale muito a pena. Também de drone, né? Hã? Você começou com um e já trocou de drone também, não foi? Não, drone eu não troquei. É o mesmo. Queria, mas agora tem outras prioridades. Casamento! Não, mas assim, eu dou graças a Deus, assim, que eu comprei muitos equipamentos, assim, antes de casar. Porque, assim, depois de casar já não dá, mas, assim, comprei muitos equipamentos, então não vou precisar trocar, mas é que, assim, são um pouco caros, né? São um investimento um pouco caro. Mas, assim, tem modelos mais baratos, tanto da DJI, que, assim, que dá para fazer muita coisa legal, muitos vídeos legais também. Legal. Quando você estava falando do ponto do drone que você consegue fazer com que ele fique te orbitando, é isso a palavra? Eu lembrei do vídeo também que você fez, né, do seu pedido de casamento. Então, para finalizar, conte aí como foi esse pedido de casamento, que é digno de um trilheiro. Então, a Mel, a minha noiva, enfim, ela sempre gostou de fazer trilha. Enfim, foi muito engraçado, porque eu já fazia trilha, ela já fazia trilha, enfim. A gente não se conheceu fazendo trilha, foi pelo Facebook, mas, enfim, a gente juntou uma coisa que os dois gostavam. Enfim, a gente namorou por um tempo, depois a gente parou, depois a gente voltou, assim, voltou mais, enfim, era isso que a gente queria. E aí foi chegando o tempo de, enfim, né, de pedir a mão dela em casamento, né? E ela já falou assim, ó, se você me levar para um restaurante caro e vier me pedir em casamento um restaurante caro com uma aliança tudo, eu vou dizer não. Então, assim, a gente lá para ver que ela queria, enfim, uma coisa ser pedida numa trilha, enfim. E, assim, eu pensei em fazer alguma trilha que tem em Minas, em Atibaia, enfim, tem o Pico do Lobo que a gente gosta muito, que aí daria para chamar os amigos dela. Mas aí surgiu a ideia, enfim, a gente nem ia viajar, mas surgiu a ideia de fazer uma trip para o Peru, que é uma trip barata e tudo. Uns amigos toparam. Aí eu falei, tipo, tá aí a oportunidade. Enfim, ela até brinca, porque eu vi umas fotos lá no sul do Peru, tem o Acachina, que é aquele oásis onde tem enfim, é realmente um oásis, tem uma cidade, tem umas dunas ali, é uma cidade cercada de dunas. E eu vi umas pessoas tirando foto de umas meninas com um vestido branco. E, enfim, aí eu falei para ela, compra um vestido também, enfim, pra gente tirar foto. E ela pensou que eu ia pedir ela em casamento lá, entendeu? Mas não era lá, falou, meu negócio era na trilha, né? Enfim, aí foi legal, que ela até pensou assim, porque ela falou assim, ele não vai pedir, né? Vai pedir, não vai ser nessa viagem. Mas, enfim, já estava tudo planejado, eu peguei, perguntei para a irmã dela qual era o número do anel dela, mandei fazer tudo. Enfim, e já deixei meus amigos avisados também, que estavam na viagem. E, enfim, aí a gente foi para o norte do Peru, onde tem um lugar muito lindo, muita montanha. Enfim, que é tão alto que você indo para dormir lá no lugar, você já sente o efeito da altitude. Isso, inclusive, foi uma das minhas preocupações, porque a gente começou a aclimatar, começou a fazer as montanhas, né? E aí chegou essa seria, acho que foi no terceiro dia de montanha, seria uma montanha mais extensa, né? E exigia muito esforço. Ela fica a 4.200 metros.
Enfim, aí no dia a gente acordou cedo, tudo foi. E a gente perdeu a entrada do lugar. A gente subiu a montanha toda de carro, passou a entrada da montanha, o lugar começou a nevar. Enfim, a gente começou a fazer a trilha novamente, começou a fazer a trilha tarde, né? Então a gente começou a subir, a galera já estava descendo. E essa foi uma das minhas preocupações, porque eu falava para ela no dia anterior, falei, Mê, amanhã você tem que dormir bem, você tem que comer bastante folha de coca, você tem que conseguir fazer essa trilha. Você tem que fazer a trilha. E ela já foi se ligando, sabe? Porque fiquei um pouco nervoso, né? Enfim, e aí a gente começou a fazer a trilha, e assim, logo quando começou a subida, teve um casal de amigos meus que um colega meu já não começou a sentir o efeito, ele não conseguiu fazer. E os outros dois, eles foram na frente. E a gente foi fazendo, devagarzinho, tudo. E, enfim, e era muito engraçado. Você dava uns 5 passos, o coração tuk, 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 já batia forte por causa da altitude, né? E eu já tava nervoso também. Pensei que ia... Mas, enfim, a gente foi conseguindo. Enfim, os últimos 500 metros são os mais tensos. Aqui é só subida, enfim. E aí você começa já a ver a neve e tudo. E aí foi engraçado que a gente conseguiu, quando a gente estava no finalzinho, já na montanha perto, que é o nome do lugar é Laguna 69, porque no final da trilha tinha uma laguna no meio da montanha, a 4.200 metros de altitude. E a gente começou a subir, estava chegando, já não tinha mais ninguém na laguna. Só tava meus amigos, já tinham chegado, estava vazio. E tipo, parece que o lugar foi reservado para nós. Ainda bem, porque se tivesse uma galera lá, ia ficar uma vergonha. E aí, quando a gente tava chegando lá, eu falei, nossa, começou a chover. Eu falei, tipo, essa chuva tá meio estranha, né? E aí começou a chover, aquela chuva congelada. Mó friaca. E aí depois que sim, começou a nevar, né? E aí beleza, aí eu cheguei lá, aí meus colegas estavam lá, eu falei, como tava nevando, meu colega, a mão dele já começou a, enfim, congelar. Eu falei, vamos fazer um negócio rápido. E aí foi, embaixo de neve, que eu peguei, me ajoelhei, pedi ela em casamento. E aí foi muito legal. Foi muito legal, tipo, foi muito emocionante, tipo, uma lembrança legal, fica até hoje. E depois que eu pedi ela depois que eu pedi ela em casamento, graças a Deus ela aceitou. Tem isso também. E aí depois, mal engraçado, né, que depois que eu pedi ela, deu uns 5 minutos, parou de nevar. Assim, sei lá, parece que foi um efeito. Assim. É, parece que foi um efeito, mas foi muito legal. Deu tudo certo. Não, gosto muito dessa história. Você até saiu, né, em portais aí de... Teve um blog de escalada, uma revista de escalada, que eles se entendem super história, escreveram também. E depois os moleques da igreja começaram a brincar. Falaram, nossa, Tom, depois dessa, o que a gente vai ter que fazer para superar o seu pedido de casamento? Não, eu fui top. Legal. Tom, mas gostei muito, então, aqui do nosso bate-papo. Você tem alguma dica aí para deixar para o pessoal a respeito de fotografia, viagem ou qualquer... Então, acho que assim, viagem é uma coisa assim que é uma experiência que agrega muito para, enfim, para qualquer pessoa. E eu acho que assim, todo mundo consegue viajar se fizer um planejamento, mesmo que seja a longo prazo, né? Então, hoje em dia até eu tô fazendo muito isso. Quando for viajar, vai ser não vai ser que nem antigamente eu só pegava e ia, né? Agora não, tipo, tô fazendo planejamento. Eu acho que assim, vale muito a pena, às vezes se você tem o objetivo de conhecer Paris, nem que seja em 5, 10 anos, mas cria uma poupança, vai colocando. Vale muito a pena, às vezes, você economizar no seu dia a dia para, enfim, pra colocar dinheiro nesse sonho que você quer realizar, porque as memórias ficam para sempre. É até um negócio legal de, enfim, que até estava pensando, porque na minha mochila tem todos os pets dos lugares que eu viajei. E eu achava, um dia eu pensei assim, que eu disse, não, o pessoal deve ficar achando que eu quero me aparecer só aqui. Só que um dia foi muito legal, porque eu estava limpando o quarto, eu coloquei a mochila, e eu olhava para cada bandeira, e cada bandeira, assim, tipo, vinha a lembrança daquele lugar. Então, assim, isso é uma riqueza que eu vou ter que eu vou levar para mim para sempre. E, assim, fotografia, eu acho que, assim, é muito legal você eternizar os momentos. Enfim, seja uma fotografia técnica ou não, mas eu acho que todo mundo tem que, enfim,
tentar desenvolver isso, que é uma coisa que depois você vai olhar também, vai vir a lembrança daquele lugar. Entendeu? Fotografe. Então tá bom, Tom. Muito obrigado pela entrevista. Adorei o nosso bate-papo. Obrigado pelo Eu fico aqui convite. falando por horas a respeito de viagem, né? Mas muito obrigada. Obrigado a você pelo convite e até a próxima. Tchau, tchau.